Nós já vamos começar, já estamos aguardando um pouquinho. Aguarde só um instante que já nós começamos o nosso shiur de hoje. Muito obrigado pela presença. Quero pedir só um pouquinho só de paciência, só um dedinho para a gente dar início. E ajeitando a cadeira. Bem. Aguarde só um instantinho, já vai começar o shiur, é só um instantinho. Domingos, meu amigo, boa noite, aguarde só um instantinho, nós já vamos começar, aguarde só um instante, por gentileza. Eduardo, muito obrigado pela presença.
Eu estou aqui agradecendo a presença de quem já está aqui na sala e quem já está aqui também no Instagram e quem também já está no YouTube. A vocês que já estão aqui conosco no YouTube, no Instagram e também na sala virtual. O Eduardo, seja bem-vindo, Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Prazer ter você conosco. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a cada um de vocês que estão presentes no YouTube, no Instagram e também aqui na sala virtual. E vamos lá, deixa eu reduzir a música, né? Para não atrapalhar. Deixar um fundo musical baixinho, quase imperceptível. E que as palavras da minha boca e as preces do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Redentor, minha rocha, meu Senhor. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Nós estamos numa sequência de estudos falando sobre, deixa eu melhorar aqui, né? A minha condição na mesa aqui, falando sobre os 13 princípios de fé exarados por Moshe ben Maimon, ou seja, Maimônides. Desta vez, a sala de bate-papo aqui do meeting está limitada, ok? Somente os convidados estão participando e eu agradeço muito a presença. Não haverá inconvenientes desta feita, não é? E falta só um detalhe aqui. Deixa eu só cuidar de um detalhe aqui para ficar melhor. Assim, isso. Ok? Para eu ficar mais adaptado à mesa. Pronto. Aqui. Não temos mesa profissional, porque nós fazemos, porque precisamos fazer o certo. Muito bem. Hoje, o princípio que nós vamos trabalhar ele diz o seguinte: creio com fé completa que o Criador foi o primeiro, nada existiu antes dele, e também ele é o último, nada existirá depois dele. Isso é que nós vamos trabalhar hoje. Nós trabalhamos na semana passada que Deus é indivisível, Deus é único, não há possibilidade de se dividir o eterno. Nós buscamos trabalhar a respeito disso e hoje eu quero ir mais além, falando sobre esse princípio de fé que é muito interessante. Vamos então trabalhar esse princípio de fé, aonde nós dizemos ele é o primeiro, antes dele não houve nada, ele também será o último, depois dele também não há nada. E nós usamos o princípio de creatio ex nihilo. O que é creatio ex nihilo? É latim, tá? É criado a partir do nada. Essa condição aqui exarada também não faz jus ao eterno, mas é uma maneira de nós começarmos a raciocinar, porque tudo aquilo que
está posto para nós, tudo aquilo que está posto para nós, ele tem uma razão de ser. E se nós dissermos simplesmente, antes de Deus não havia nada, depois de Deus também não tem nada, ponto, e acabou a discussão, nós não estamos sendo inteligentes, nós não estamos sendo racionais. Por que eu digo isso? Porque hoje há muita discussão, inclusive existem muitos grupos independentes que não estão sob supervisão de nenhum rabino. Graças a Deus o movimento Benoa tem a supervisão do Rabi Yaakov, e tudo aquilo que nós fazemos é respaldado num direcionamento. Ok? Fiz estudos, vários são os compêndios que eu estou trazendo aqui, são vários os compêndios que nós trazemos aqui, e mais outros aqui, mas não é só baseado nisso, nós temos que basear também o que nós acreditamos na razão. Para tal, eu fiz uma proposição. Eu vou ler a premissa que eu escrevi para nós começarmos a fazer trabalhar nossas ideias, ok? Pois bem, creio plenamente que o Eterno foi o primeiro, nada existiu antes dele, que será também o último e nada existirá depois dele. Esta discussão é interessante, pois creatir ex nihilo, criação do nada, é um conceito interessante. Primeiro, porque nós estamos aqui afirmando que Deus criou do nada o que existe, e não que Deus foi criado do nada. Não é isso. Isso é um erro, se colocar dessa maneira a metafísica. Ele criou o que existe a partir do nada. Mas eu quero raciocinar com vocês. Eu não vou tecer uma glosa científica, okay? Uma linguagem científica, mas sou obrigado a recorrer ao que existe. Há muita crítica da ciência com referência à Torá. O próprio crente na Torá, presta atenção, estou dizendo o próprio crente na Torá, ou seja, uma pessoa que acredita em Torá, uma pessoa que acredita na Sagrada Escritura. Muitas pessoas tais são pessoas simples. São pessoas extremamente simples. E sendo assim, pessoas simples, eles não consideram as nuances do que está escrito, ou mesmo o que diz a teologia judaica, a ciência metafísica e assim por diante. Mas nós temos que considerar que nós, monoteístas, que estudamos junto com os judeus, nós que recebemos sobre nós as 7 leis de Noé, nós, primeiro, somos inteligentes ao ponto de não somente acreditar, porque o que eu aprendi até agora com os nossos rabinos é que eu devo questionar. Mas eu devo questionar de uma maneira respeitosa, não de uma maneira absurda e incoerente, inconsequente, inconsciente.
O meu questionamento tem que ser baseado na razão, no intelecto e também na educação, na ponderação. E eu quero usar também um pouquinho de história, que é a minha cátedra, minha formação de origem, pela qual eu tenho muito respeito. Mas antes de mais nada, eu continuo um pouco da leitura que eu coloquei. A ciência, em geral, ela tem, o que eu estou falando do início, é da ciência. E a ciência diz, e nós vamos trabalhar isso. E eu quero que você entenda que existem 4 níveis de entendimento da Torá. Existem 4 níveis de entendimento da Torá. É usado o acrônimo PARDES. É usado o acrônimo PARDES para definir os 4 níveis de entendimento da Torá. O primeiro nível, Pshat. O que é o nível Pshat? É o nível literal, ou seja, o que está escrito aqui na Torá, ok? Tem um primeiro entendimento, que é o entendimento literário. Literal, literário. Ok? Existem regras da linguagem, tanto as regras da linguagem hebraica, e assim também, depois de traduzidas, as regras da linguagem em português. Isso é o nível literal. Ok? Muito bem. Depois do nível Pshat, existe um outro nível chamado Remes. O nível Remes é um nível ligado a parábolas, ligado ao entendimento de uma... Maimônides, ele descreve também como é que as pessoas vão entender a metástase, essa linguagem figurativa, linguagem figurada, que é usada no nível do Remes. Ele fala sobre como é que se esconde uma bola de ouro numa cobertura de prata. Se faz uma malha de prata, se reveste essa malha de prata naquela bola de ouro. A casca parece prata, mas o interior é ouro. Seria aí, no caso, essa linguagem figurada que tem na Torá. Uma linguagem de entendimento para que nós venhamos a compreender alguma coisa acima do nível literal. O primeiro erro que as pessoas cometem é de interpretar literalmente a Torá. Esse é o primeiro erro, o erro básico, crasso. Por exemplo, quando diz na Torá que em 6 dias Deus criou o céu e a terra e no 7º descansou, nós temos que entender que é uma linguagem figurativa, é uma linguagem figurada. É uma linguagem figurada. E por que isso? Primeiro, porque nós estaríamos limitando Deus num tempo fixo. E os próprios teólogos dizem que Deus não parou de criar. Em segundo lugar, porque nós estaríamos ignorando o óbvio. E a ciência critica muitos crentes, critica muitos religiosos, por eles ignorarem provas científicas. E isso não é pouca coisa. Além disso, existe um outro aspecto
Existe também a outra interpretação, que é o drush, que é um nível indicativo. A Torá indica o caminho, o local, a forma. Ela nos dá essa indicação, é o drush. E isso nós não podemos ignorar, a maneira como ela nos direciona as coisas. Ela nos dá uma direção. E, finalmente, o Sod. O que é o Sod? É o segredo. E o segredo, um dos livros de segredo, é esse daqui. É um dos livros de segredo. É o Zohar. O Zohar é muito importante, porque ele traz muitos segredos. E não só ele. Tem o Sefer Yetzirah, tem o livro, são vários livros. Obrigado, Aline, pela sua presença. Então existem mais níveis de entendimento de Torá do que a simples ignorância de algumas pessoas que tomam no sentido literal. É por isso que eu não estou fazendo crítica, pelo amor de Deus, a nenhuma religião, ok? Eu só estou dizendo o que os cientistas fazem. Eles dizem que os crentes são ignorantes. Os crentes são ignorantes. Eles, na verdade, ignoram a ciência. Eu não estou dizendo aqui que existem até algumas pessoas que são intelectuais, e eu não estou defendendo também não, porque eu não concordo com o que eles pregam. Tem defeito, isso aí não é um momento, nós não estamos falando disso, nós estamos falando do quarto princípio de fé. Mas eu não estou criticando a eles, meus cientistas criticam. E por que criticam? Porque eles ignoram a ciência. Existem pessoas que brigam, e eu quero também agradecer a presença aqui do Hebraico Brasilis, entrou, muito obrigado também pela presença. Essas pessoas ignoram a ciência porque usam a Torá no sentido literal. Usam a Torá no sentido literal. Ou a Bíblia deles, tá? No sentido literal. A Bíblia desse pessoal é uma cópia da Torá mal traduzida. Tudo bem, não estou tecendo crítica disso aqui agora, não é o momento, tá? Nós estamos falando do quarto princípio de fé. E que eu vou tornar repetindo, princípio de fé. Ele diz assim que creio plenamente que o Criador foi o primeiro, nada existiu antes dele, e ele também é o último, nada existe depois dele. E falamos do Creatio ex nihilo. Deus criou tudo do nada. Mas o que eu estava seguindo aqui é o que eu escrevi, e eu vou continuar lendo aqui, que eu tinha escrevido para não esquecer, porque minhas cãs, meus cabelos pintados, eles me fazem esquecer algumas coisas, então eu tenho que escrever para não esquecer. Ok? A ciência em geral, ela aceita o princípio da expansão do universo a partir do Big Bang, ou a expansão do universo. Tem algumas teorias, nós não vamos tecer conversa a respeito disso, nós vamos trabalhar no sentido de compreender o que está proposto. A ciência diz, ela acredita de forma geral na teoria do Big Bang. Nós temos aí no espaço o grande telescópio, o telescópio Hubble, e existe outro telescópio também que foi lançado há pouco tempo, telescópios que vão, eu esqueci o nome do telescópio, gente, eles vão buscando o início das fontes de luz. Eles viajam, eles conseguem enxergar até 13 bilhões de anos. Os cálculos matemáticos desses cientistas
leva-os a acreditar que o universo tem 13,8 bilhões de anos. Os cálculos matemáticos e o próprio telescópio chega até quase 13 bilhões de anos, viajando, tá, para poder ver a luz que foi emitida há 13 bilhões de anos. Há quase 13 bilhões de anos. Não estou aqui também criticando os cientistas, ok? Há cerca de 13,8 bilhões de anos foi o momento do Big Bang, no qual uma grande expansão de luz fez com que uma densa esfera de matérias expandisse, criando assim o universo que tem se expandido e não para de crescer, porque nós sabemos que o Eterno não para de criar. Então, é uma bela explicação que nada explica. Perdão, deixa eu corrigir, porque algum cientista vai olhar e vai dizer que é aquele ignorante. Não, explica. Existem muitas explicações astronômicas e que eles estão pesquisando, buscando, porque o cientista quer explicação das coisas. Mas eu digo que não explica nada da origem. Porque eles chegam com esse telescópio só até quase 13 bilhões de anos atrás. E eles calculam que haja 13,8 bilhões de anos. Então, na minha humildade, eu pergunto para esses cientistas, e antes dos 13,8 bilhões de anos? Já que eles colocaram uma data limite do início, o que havia antes? E aí, para o Big Bang, eu digo, haja luz. E houve luz. Creatio ex nihilo. Como é que começou uma energia? Eles se envolveram lá nos fótons iniciais e essa mistura de elementos químicos gerou a explosão cósmica conhecida como Big Bang, etc. e tal. Tá, tudo bem. Então, estava lá os átomos para fazer a fusão. Tá, vieram lá passeando, trombaram um outro, não gostei da sua cara e vão brigar. Eu estou ridicularizando, tá, gente? Eu estou usando minha condição de leigo. Eles fizeram esse evento sozinhos? Ok? Porque a matriz de criação continua funcionando lá, não como eles disseram que houve o primeiro evento. O evento número 1. Ok? O evento número 1, 13,8 bilhões de anos atrás. Não é explicado. Eles dizem que continua havendo as matrizes das estrelas, está ali, continua nascendo galáxias, estrelas, galáxias e planetas, e continua o universo expandindo, até sabe lá quando. Mas e o evento número 1? Eles não conseguem explicar. E eu vou até onde diz a Torá diz, e haja luz. Creatio ex nihilo. Eles não podem contestar isso, porque não tem prova contrária. E a Torá, até agora... E eu explicava hoje uma coisa interessante. Mas antes de eu falar o que eu explicava hoje para a minha esposa, eu tenho que falar para vocês uma outra coisa também. Vamos lá. Eu vou sair agora do macrocosmos, ok? Do universo macro. E vamos caminhar o contrário. Vamos tecer um assunto em direção contrária. Eu quero fazer uma pergunta, quero advertir para vocês que essa é uma pergunta retórica, mas que é para você pensar.
Eu só estou colocando aqui um questionamento para o computador, ok? Só estou colocando um questionamento aqui para o computador. Tem que fazer algumas correções. É uma pergunta retórica. Qual é a menor coisa que você conhece? Eu, quando comecei a estudar, eles me disseram que a menor partícula, ok? A menor divisão, o átomo era indivisível, até descobrir que podia dividir o átomo. E as menores porções do que existe são do átomo. Inclusive, alguns desses elementos, eles em laboratório produziram efeito a partir do bóson. Higgs foi um cientista que dividiu, conseguiu achar porções menores, as menores porções, menores do que o átomo, dividindo o átomo, os elétrons, como é que é a composição de cada dessas partículas, né? De cada uma dessas partículas, e nós achamos alguma coisa menor do que o átomo. E que elas têm uma interação, uma lei que as rege. Ok? As leis físicas são diferentes no microcosmo e no macrocosmo. São diferentes. São diferentes. A menor partícula encontrada foi chamada de bóson de Higgs ou a partícula de Deus. Ok? A partícula de Deus foi chamada, o bóson de Higgs foi chamado disso. A menor parte. E eu até posso dizer que não seria a menor parte, mas onde nós conseguimos alcançar até hoje foi no bóson de Higgs. No bóson. Falando de creatio ex nihilo. As leis regem o microcosmo, o cosmo e o macrocosmo. Mas são diferentes. Essas leis são diferentes. Leis que regem o macrocosmo e o microcosmos são diferentes. Não são iguais. Então, quando nós falamos, seja bem-vinda, Lucimar. Então, quando nós declaramos que nós cremos plenamente que o Eterno é o primeiro e será o último, nós vamos nos lembrar de uma finitude nossa. Os cientistas dizem que o Sol vai virar uma anã vermelha em 5 milhões de anos. Alguns dizem que é possível que um cometa se choque com a Terra, acabando com o que nós conhecemos e entendemos de vida na Terra. Então existe um final para algumas coisas. E existem aqueles cientistas também que afirmam, baseados na teoria das cordas, e a teoria das cordas tem um abraço no Zohar, ok? O Zohar nos remonta à ideia da teoria das cordas, a vibração de cordas, para explicar o cosmos, e universos paralelos, que também nós encontramos alguma coisa no Sod, nos segredos escritos de Torá. Então, para que você
tenha sua mente aberta, vendo a ciência, que é um suporte para você fazer uma brahot, fazer sua brahot matinal, noturna, e participar conosco do Kabbalah Shabbat, uma maravilha. Nós temos uma base onde a ciência chega no seu limite. E esse limite da ciência esbarra em 13,8 bilhões. Acabou. O telescópio não chegou até lá e... Quando chegar, o que eles vão encontrar? Um outro universo, conforme existe uma teoria, eles vão encontrar um outro universo paralelo a esse universo, com mais 13 ou 14, eu sei quantos bilhões de anos-luz. Ainda assim, o evento número 1 não é explicado pela ciência. Mas é explicado pela Torá. Mas ela não é explicada no sentido literal, porque no sentido literal você vai dizer que no primeiro dia houve luz, no segundo dia a divisão de águas e vai por aí afora, toda essa coisa, até chegar no sexto dia, os animais e finalmente o homem, e o homem faz a bobagem de Milton Moraes. Seja bem-vindo, professor Milton Moraes. Eu fico muito satisfeito com a presença de um professor junto conosco, Milton Moraes. Um prazer enorme ter você conosco. Então, nós chegamos... Shalom. Então, nós chegamos... Não tem problema não. Nós chegamos, então, a até 13,8 bilhões de anos sem o cientista explicar o evento número 1. Mas se você pegar o sentido literal da Torá, os 6 dias literais, que aqui está literal, o sentido pshat, o sentido literal, sem considerar o sentido metafórico, sem considerar o sentido indicativo e sem considerar o segredo, você será considerado ignorante. E por que você vai ser considerado ignorante? Porque a ciência diz, por exemplo, do crânio de Luzia. É um Neandertal que tem mais de 10 mil anos. Foi encontrado aqui em Minas Gerais. Tá, tudo bem, tudo bem. Eu sou inteligente e eu aprendi com os nossos rabinos, tanto os de elevada memória, que o Eterno os abençoe, a sua memória, em honra à memória deles, quanto aos rabinos mais modernos, e o nosso rabino Yaakov, que preservam os ensinamentos e nos orientam. Existem aí o nível chamado pelo acrônimo de Pardes, Pshat, Remes, Drush e Sod. Não é só o sentido literal. Nós dizemos, olha, existe uma definição, e inclusive os 7 dias da semana que nós escolhemos, que nós aceitamos, que foi colocado como folhinha, colocado como sentido para nós entendermos o tempo. E, aliás, eu vi uma discussão esses dias, uma discussão científica sobre o tempo, muito interessante. O tempo, para a ciência, hoje é considerado inexplicável. É considerado inexplicável. Porque é uma 4ª dimensão. Nós vivemos em 3 dimensões, nós medimos a altura, a largura, a profundidade, e é nisso que nós navegamos. Mas existe uma outra dimensão chamada tempo, e ela indica uma direção. Nós até conseguimos, com os telescópios, viajar alguns bilhões de anos no passado, da luz,
pesquisando a luz, origem de estrelas, etc, etc, etc. Mas nós não viajamos para lá. Por isso a viagem no tempo, ela é considerada impossível. Existem alguns paradoxos, não é o momento da gente abordar os paradoxos do tempo, da viagem no tempo, isso não é o momento. Mas nós viajamos no tempo, sim. Deixa eu corrigir. Eu quero corrigir, dá licença eu corrigir? Nós viajamos no tempo, na história. Nós pegamos a história e viajamos na história, é uma viagem no tempo. Assim como o telescópio viajou no tempo para ver a origem da luz, mas não modifica o evento, não interfere no evento, assim nós viajamos na história, entendemos a história, o passado, não mudamos lá naquele tempo o evento passado, mas nós aprendemos com esse tempo, com esse passado, para compreendermos o futuro, esperarmos o futuro, evitarmos erros já cometidos anteriormente. Então, quando nós falamos que Ele é o primeiro e que Ele também será o último, eu vou concordar com a ciência? Tudo bem, ciência. Você diz que tem 13,8 bilhões de anos. Você diz que pode haver universos paralelos, explicado pela teoria das cordas e outras teorias quânticas e de linguagem científica, que não convém aqui alongar muito essa questão. Mas nós não temos que ser pessoas que são como alguns religiosos que se prenderam e dizem assim, não existe possibilidade do mundo ter mais de 6.000 anos. Inclusive isso, eu estava dizendo antes, vou voltar no mesmo caminho que eu comecei, que era dizendo o quê? A folhinha, os 7 dias da semana. Um período de tempo, um lastro de tempo, pelo qual nós medimos semana, mês, ano, que para a ciência também é relativo, mas nós usamos essa medida. E aonde nós baseamos essa medida? No que nos ensina a Torá. Mas algumas pessoas levam um sentido literal, e se nós pegarmos o sentido do que nos diz o Sódio, por exemplo, vou direto no segredo, o Zohar nos leva a ver que esses 7 dias são 7 períodos e que nós estamos vivendo no período do 6º milênio. Que pode não ser só o 6º milênio esse período, ele pode ser só uma medida de tempo para o ser humano, mas não para o universo, mas não para o cosmos. É somente uma medida de tempo para nós. E que Deus diz o seguinte, olha, vocês estão aí aprendendo, eu estou dando um prazo para vocês aprenderem a fazer a retificação, a resgatar a energia que está aí, retificar essa energia que está aí, trazer essa energia de volta, aprender a lidar com esses eventos que estão além do entendimento meramente humano. E aprender, nós estamos fazendo um curso para um Adán Academon. Seja bem-vindo, Mateus, prazer ter você conosco. Então, pode ser somente uma preparação para nós nos voltarmos à nossa origem de Adão Academon. O Adão primordial. Voltamos à origem. Voltamos lá para a origem. Porque quando Deus cria o homem à sua imagem, isso é o que nos diz o Zohar nos diz isso, aqui fala sobre a divisão de águas, ele está dividindo e fez Deus divisão das águas. Aí tem um segredo extraordinário.
Ele está falando de coisa muito, muito superior. Ele está falando do primeiro homem e da primeira mulher. A primeira mulher de Adão e do homem primordial. A divisão de águas. Está aqui nos olhos. Eu vou ensinar para você. Tem ali, depois outra aula, é uma outra história, é um outro momento. Nosso momento agora nós estamos falando sobre essa condição de acreditar no eterno como sendo o primeiro. Porque eu estou mostrando que antes do evento de 13,8 bilhões de anos, o cientista não explica o evento número 1. E depois, se acontecer, por exemplo, de se chocar um cometa com a Terra encerrando aqui o tempo, o momento do ser humano aqui, nesse planetinha, ou seja, dando fim ao sétimo, dando início, aliás, ao sétimo milênio, que será um milênio permanente, onde nós vamos conhecer a eternidade. Então, os cientistas não têm como explicar o que haverá depois. Por exemplo, os cientistas sabem, todos, eu estava vendo hoje um debate científico, hoje mesmo eu estava vendo esse debate científico, os cientistas, eles não têm como explicar os eventos da alma, que é plenamente explicado pelos nossos sábios. O que há depois de nós sairmos da casca, dessa nossa Kelly Pot, isso aqui é uma Kelly Pot, é uma casca. Isso é uma casca, é uma Kelly Pot. Nós estamos presos nessa casca. O que é depois disso? O cientista não consegue explicar, não consegue dar entendimento da forma nisso. Mas veem, eles sabem que há alguma coisa e não conseguem, mas eles querem explicações científicas, na metodologia científica. Inclusive, alguns cientistas dizem que Einstein, eles que dizem isso, dizem que Einstein dizia que a matemática, que é a base de todo um raciocínio de metodologia, Einstein dizia que a matemática é a linguagem que Deus fala com a natureza. O computador é uma sequência matemática. O próprio alfabeto hebraico é uma sequência matemática. A gemátria. A gemátria está ali explicando uma série de coisas através das 22 letras do hebraico. Então, meus queridos, eu só queria que você abrisse sua mente para esse quarto princípio. Ele é antes de tudo e continuará sendo quando tudo se encerrar. Que é o que nós rezamos, é o que nós recitamos na nossa reza, é o que nós acreditamos. Mas você não precisa ficar preso no sentido literal. Por quê? A ciência, a sequência que a ciência dá para o surgimento da vida, a ciência dá uma sequência. O primeiro índice de vida é na água. E a primeira sequência de vida que a Torá nos fala também é na água. Depois aves e depois animais, as animálias, como diz a Torá, é a mesma sequência. E depois o homem, o ser inteligente dominante. A Torá também segue essa sequência. E daí em diante, as explicações. E aí alguém vai me perguntar assim, bom, então vamos lá. Nós comemoramos daqui a alguns dias Rosh Hashanah, 5.783 anos. 5.784 anos que nós vamos fazer. Alguns sábios dizem, não, isso é da criação do mundo. Outros sábios dizem, não, isso aí é de quando Adão foi criado.
Outros dizem que isso é contagem a partir da saída do Gan Eden. Seja como for, essas teorias teológicas destes sábios, dessa discussão, o que nos importa é saber que mesmo a ciência com todo o poderio, com esses telescópios que estão aí arrebentando, chegam no máximo a quase 13 bilhões de anos-luz e calculam que o universo que tenha 13,8 bilhões de luz, mas não conseguem explicar o evento número 1. E a Torá explica o evento número 1. Deus é antes de tudo. Ele fez tudo. Creatio ex nihilo. Então, meus amigos, é nisso que nós acreditamos e vemos. Eu me alonguei, um tanto quanto, faltam 15 minutos, eu quero franquear a palavra para quem está aqui ao vivo, e quem está no Instagram quiser escrever também, e quem está no YouTube também, escreva também aqui para a gente trabalhar um pouquinho essa ideia. E nós daqui a pouco damos encerramento a isso, dando provas a vocês que a ciência chegou no limite dos 13,8 bilhões de anos, não Deus. Ele já era antes de tudo, porque ele deu o pontapé inicial, ele é o único que pode explicar a criação inicial, o evento número 1, haja luz. E será o único a explicar o final do evento que nos espera. Porque existe um limite de tempo para nós nessa Kellypot, nessa casca. É o único que dá sequência a isso. Então, eu quero franquear a palavra agora para cada um de vocês que estão presentes. Aliás, eu quero dizer o seguinte, gente. Está vindo aí o projeto Farata. E eu quero apresentar, eu vou chamar todos nós num meeting agora, para explicar o projeto Bnei Noah Belo Horizonte. Nós temos um projeto. Lembrando que o movimento Bnei Noah não é religião. E nós vamos fazer aqui o nosso centro cultural, com alguns projetos interessantes. Nesse centro cultural, nesse centro acadêmico de estudo de Torá, para haver um desenvolvimento do entendimento de Torá. E eu gostaria de contar com cada um de vocês o projeto Farata, que dentro de 2 meses nós estaremos relançando o projeto. E eu quero lançar um projeto ambicioso. Eu quero que vocês participem da formulação desse projeto para o desenvolvimento do movimento Bnei Noah em Minas Gerais. Eu sou ambicioso no sentido de ver o movimento crescendo em Minas, ele bem implantado em BH, na região metropolitana, nas cidades onde nós já temos bases assentadas, e a expansão dele em Minas. Porque no Brasil, o nosso RAV já está cuidando de alguns projetos nesse sentido. E eu ambiciono ver crescer na nossa região esse projeto e quero fazer uma proposta. Eu vou lançar essa proposta, as bases da proposta, e gostaria de contar com cada um de vocês para dar uma opinião e até para dar uma ideia. Para poder. Esse projeto não é o projeto do André, não, de jeito nenhum. O André é ninguém. O André é menos do que o menor de todas as gotas que existe. Eu sou menos que uma gota no oceano, porque o oceano ainda é muito maior e uma gota nele ainda é grande e eu sou menos que isso. Mas é um projeto que eu gostaria de contar com a ideia de vocês, a participação de vocês. E aquilo que eu apresentasse, você dizer, não muda isso, vamos trabalhar isso, para nós conseguirmos, a partir do projeto Farata, vocês vão estar ouvindo falar sobre ele, e vou contar com vocês nesse projeto, dê a opinião de vocês, como é que nós vamos desenvolver, como é que nós vamos trabalhar melhor isso. Nós já temos aqui, inclusive, o nosso querido Mateus, que eu já combinei com ele, de
um projeto que nós temos de trazer aí o Rav do Orleão em Belo Horizonte, e nós paramos uma ideia e estamos fazendo uma reconstrução, e eu fui pegar na faculdade um material sobre eventos para trabalhar isso de maneira técnica, vou passar para o grupo de trabalho, mas eu gostaria de passar um outro, que é o projeto de crescimento, desenvolvimento do Centro Cultural de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Uma ideia interessante que eu coloquei aqui para... O que eu quero colocar para vocês, para que vocês trabalhem essa ideia. E eu vou chamar um shiur para isso. Eu vou primeiro divulgar esse material, os que fazem parte dos grupos, o pessoal que está aqui com a gente também no Instagram, para quem eu vou mandar individualmente esse projeto. E para quem está no YouTube também eu vou estar trabalhando. Você querendo receber esse projeto, você vai me falar, eu vou te mandar ele, tem que trabalhar de escrito. E eu gostaria de franquear a palavra. Professor Newton Moraes, Eduardo, Luximar, o pessoal que está aqui com a gente, o Matheus, o Braico, a Aline, o Domingos, o pessoal do Torá, e são algumas pessoas que estão conosco aqui no Instagram, no YouTube e aqui também no Meeting. Eu gostaria de franquear a palavra para vocês, por favor. Antes de nós encerrarmos, que falta 10 minutinhos para nós encerrarmos o nosso shiur de hoje. E saber de vocês o que vocês chegaram a compreender do que nós discutimos hoje, do quarto princípio de fé, no qual eu discursei bastante tempo, porque eu sou um falastrão, né? Eu falo bastante. Eu falo bastante. Busquei uma base de debate para trabalhar isso. Um minutinho de silêncio, vocês falam uma coisa. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Vocês que estão conosco aqui. Então, minha gente, Então, minha gente, eu quero agradecer a cada um de vocês. Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Eles participaram da doação para o Pai do Aluguel? Algumas pessoas participaram. Agradecer todos. Eu quero agradecer. Isso, obrigado. Eu quero agradecer a generosidade. Eu fiz um clamor há poucos dias para pagar o aluguel da Beth. E nós alcançamos esse objetivo, fizemos o pagamento. Quero agradecer os que participaram, os que vão participar ainda também, ok? Os que ainda vão participar. Deus abençoe. Que o Eterno prospere a cada um de vocês e enriqueça. Não é isso? Então tá, minha gente, eu agora vou comer um arroz doce, tá bom? Agradeço a cada um de vocês. Uma bênção. Está terminando de preparar. A minha esposa lambendo os dedos, lambendo o beijo ali, me fazendo babar aqui, ó. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, minha gente, eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo hoje. Nós pudemos desenvolver todo esse assunto. O próximo princípio de fé, eu vou adiantar para vocês trabalharem, nós trazemos aqui para a mesa de discussão o próximo princípio de fé. Que eu creio plenamente que o Criador é o único a quem é apropriado rezar e que é proibido dirigir preces a qualquer outra entidade. Quarta-feira que vem nós vamos trabalhar isso. E aí eu vou trabalhar inclusive o Sefer HaRetirah. Ok? Tem muita coisa interessante aqui. Né? Tem coisa interessante. Então eu queria que vocês trabalhassem. No momento que nós abrimos a discussão, a você nova, prazer enorme, Ludmar, prazer extraordinário ter você conosco, muito obrigado pela sua presença,
Quarta-feira que vem nós fazemos outro shiur. E o Eduardo também, prazer, Eduardo, que coisa extraordinária, muito obrigado. Pessoas que estão se chegando, muito obrigado por vocês estarem conosco. É um prazer extraordinário poder trabalhar com vocês isso aqui, ok? Ok, será um prazer continuar ensinando. Quarta-feira que vem nós teremos outra aula. Eu tenho essas aulas gravadas no YouTube, na página Bnei Noach Belo Horizonte, e também no Instagram. O Domingos, obrigado Domingos. Até te abençoe também, Domingos. Muito obrigado. Então, gente, quarta-feira que vem nós vamos trabalhar isso. Na sexta-feira, eu quero lembrar, é o nosso Kabbalah Shabbat. Começa às 19h30, ok? Queria contar com cada um de vocês também no Kabbalah Shabbat e também no Havdalah, que é o encerramento do Shabbat, né? No sábado, 7 da noite. Então, quero contar com vocês no Kabbalah Shabbat, 19h30. Nós estaremos fazendo o Kabbalah Shabbat, são as rezas de Shabbat e também um shiur pequenininho, falando da porção semanal, que é interessante, sobre Corá, né? Tem muita coisa sobre Corá que é para a gente aprender, sobre Corá. E também convidar aqueles que quiserem estar presentes conosco. Rua Fortaleza, número 12. Breve nós estaremos mudando para um lugar maior, ok? Breve estaremos num lugar maior. Mas por enquanto é Rua Fortaleza, número 12, no Bonfim, em Belo Horizonte. Quem quiser estar presente, é um prazer receber vocês conosco aqui nas aulas presenciais. Os que estão presentes também, muito obrigado. E quem quiser, o Ludmar e Eduardo, nós temos também a página no YouTube, Papo Monoteísta, onde nós temos muitas aulas ali, falando de algumas coisas também de Torá. Ok? É um prazer enorme ter vocês conosco. Professor Nilton, é sempre bom contar contigo. É sempre bom contar com vocês que estão conosco aqui no YouTube, na página Bnei Noach Belo Horizonte. E aqui também no Instagram, com quem eu sempre gosto de trocar ideias. Muito obrigado a cada um de vocês que está conosco aqui também no Instagram. Prazer enorme, todos vocês. Eu quero contar com cada um de vocês novamente. Espero vocês na quarta-feira que vem. Espero vocês, primeiro, na sexta-feira agora, tá? Kabbalah Shabbat. Sexta-feira agora, 19h30. Sábado, 19 horas. Quarta-feira, 19 horas. Quero ter um novo prazer de estar com vocês. Agradeço vocês por estarem conosco. Peço ao Eterno que dê a vocês saúde completa, paz completa, felicidade completa. Tragam suas dúvidas, coloquem suas dúvidas. Se alguém quiser me chamar no privado, pode me chamar no privado. Ok? Deixa eu até colocar aqui no chat aqui do coisa, o meu contato no privado. Ok? Vou colocar aqui o meu contato privado. Se alguém quiser fazer contato comigo no privado, é um prazer. É o 31995 errei aqui. 995, errei tudo. 995659660. Ok? Se alguém quiser me mandar perguntas no privado, pode mandar perguntas no privado, nós respondemos. Aqui no Instagram, me fala no Instagram, vocês comentem comigo no Instagram alguma pergunta, alguma dúvida, e eu respondo no privado para vocês. Aqui também no YouTube, me falem também aí, me chamem aí no privado, aí no YouTube, que eu leio todas as mensagens e respondo a vocês também. Muito obrigado. Que o Eterno abençoe vocês. O Eterno dê paz completa, felicidade completa, saúde completa, prosperidade completa, vida, felicidade e alegria. Se alguém quiser rezas, também pode me chamar no privado. As rezas para o Kabbalah Shabbat, para os doentes, ou para alguma necessidade. Escrevam logo quando eu começar, porque o pessoal que me dá suporte aqui no Kabbalah Shabbat, eles vão anotar e nós lemos aqui os pedidos de reza, de oração e salmo para nós recitarmos. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu desejo a vocês
quinta-feira extraordinária e aguardo vocês no Kabbalah Shabbat, sexta-feira, 19 horas. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigado. Um abraço enorme. Um abraço carinhoso.